Olá a todas e todos que acompanham aqui o canal da nossa comunidade do Reunir, aqueles que não nos conhecem ainda, que eventualmente estão indo assistir pela primeira vez, sejam bem-vindos. Estamos dando continuidade à nossa série de entrevistas com candidatos jovens para a série sobre transição geracional. Então, são candidatos a vereador de diferentes estados do Brasil. E nesse momento nós vamos conversar com o Lourenço Capriglione. O Lourenço é candidato a vereador em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, o povo de Natal aí já pode conhecer um pouco melhor as suas ideias, tá? O Lourenço, ele estudou na área ambiental, né? Qual é a tua Foi um formação mesmo? mestrado Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a graduação foi em Publicidade. Isso, isso. Então, eu já queria começar deixando que tu mesmo te apresente, conte um pouco a tua história da tua militância política, de como é que tu começou a transitar um pouco mais também nessa área ambiental, mesmo sendo da formação da área de comunicação inicialmente, e como é que tu decidiste ou chegou a esse processo para ser candidato a vereador nesse momento, né, para representar os natalinos. Ou natalenses, como é que se chama? Natalenses. Natalenses, exatamente. Potiguares são do Rio Grande do Norte, natalenses aqui. Natalenses, isso. Então vai lá, Lourenço, te apresenta aí para o nosso público. Tá certo. Queria agradecer, primeiramente, a oportunidade. Muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, dar visibilidade a candidaturas jovens, né? Porque esse processo de mudança política está posto e a gente precisa, como você falou, de renovação de quadros também. Boa tarde a todos e todas que estão vendo aqui. Eu sou Lourenço, sou criado aqui em Natal e aos meus 18 anos eu me mudei para o Rio para cursar comunicação na UFRJ, publicidade mais especificamente. E desde o começo do curso eu tinha um incômodo com as possibilidades profissionais dentro do mercado da publicidade, né? Normalmente as pessoas que saem do curso de publicidade vão para agências de publicidade e aí você tem que atender toda uma variedade de clientes que não necessariamente você concorda com as posições ou as atitudes daquela marca, daquela empresa. E é muito comum que dentro de uma agência você pegue clientes como, sei, a Vale, a Coca-Cola, e aí você vai ter que desenvolver campanhas sobre temas que você não acredita, muitas vezes, para disfarçar outros acontecimentos negativos da empresa. Então, desde o começo do curso, eu comecei a refletir muito sobre qual era o meu papel enquanto comunicador, e foi nessa reflexão que eu fui me aproximando do campo da sustentabilidade, da ecologia política, né? No Rio tem uma diversidade muito grande de eventos sempre acontecendo, audiências públicas, mutirões, palestras, simpósios. Então, eu acho que fora da universidade eu tive essa oportunidade de me engajar como sociedade civil em diversos movimentos e aprender muito também, né? Eu costumo dizer que foi minha formação paralela esses tantos eventos que eu participei. Ao mesmo tempo, tínhamos ali, eu entrei na faculdade em 2015, né? Tivemos ali o golpe de Dilma, depois tivemos Michel Temer, que depois evoluiu para Bolsonaro. Então, desde esse momento também que as coisas no Brasil, acho que foram se complicando um pouco mais, eu senti mais essa ânsia de ter um engajamento político e ter uma atuação socioambiental. E foi nesse processo que eu também entendi do que se tratava a mudança climática, né, e quais eram as consequências para nós aqui em todo mundo, mas em diferentes escalas, né, que ela vai ser sentida. E naquela época, 2016, eu não via a grande mídia comentar sobre as mudanças climáticas da forma que os cientistas postulavam. Então, a gente via um desastre natural acontecer no Jornal Nacional, mas a cobertura não era a mesma cobertura que a gente tem hoje, que todo mundo já fala em mudanças climáticas. Era porque choveu muito, porque tinha uma seca. Nem o termo mudanças climáticas era usado como justificativa. Exatamente.
Então, como comunicador, fiquei tipo, meu Deus, a gente está vivendo isso, né, essa emergência climática, as pessoas não têm noção do que a gente está vivendo, a mídia não dá a cobertura que deveria, e a gente deveria estar parando tudo que a gente faz para resolver essa questão. Compartilho muito o sentimento de Greta Thunberg e todos outros ativistas, né, que eles fizeram aquele movimento Fridays for Future, que pararam de ir à escola às sextas-feiras, porque não fazia sentido estudar para um futuro que nem saberiam se ia existir, né? Para que eu vou me especializar tanto, de forma tão técnica, se eu nem tenho a garantia de sobrevivência e qualidade de vida no meu futuro? Então, era esse meu sentimento, assim, a gente deveria estar parando tudo que a gente está fazendo para resolver essa que é a maior questão existencial da humanidade. E dentro dos movimentos socioambientais, né, eu acho que eu encontrei muita esperança, porque o antídoto para desesperança, eu acho que é a ação. Quando você está ali em grupos que se movimentam, organizados, que estão fazendo incidência política, advocacy, você vê que é possível mudar a realidade e você entende como as coisas funcionam, né? E eu acho que se não fosse por esse engajamento, eu não conseguiria ter motivação, digamos assim, para continuar, né? Tipo, vou só absorver aqui, vou só ver um Netflix enquanto o mundo está nessa situação. Então, acho que foi esse processo natural e progressivo de me engajar nessas pautas que me motivou também a fazer um mestrado, para ter mais conhecimento acerca de políticas públicas, por entender que as soluções que a gente precisa não são apenas individuais, claro, o individual tem o seu papel, mas nunca com 8 bilhões de consumidores conscientes a gente vai conseguir salvar o mundo, né? Eu acho que a gente precisa muito mais de movimentos coletivos e estruturais. E aí eu decidi estudar meio ambiente, políticas públicas e urbanismo, né? Esse era o foco do meu mestrado. Então, eu fui para a Inglaterra, eu consegui uma bolsa do governo britânico, chamada Chevening, fui para a Inglaterra no ano de 2021, e durante todo o programa aprendi a partir de digamos assim, diversos arcabouços teóricos e diversas experiências já aplicadas no mundo que deram certo, que não deram certo, mas sempre sob uma perspectiva de justiça social e com foco no sul global. Mesmo meu mestrado sendo na Inglaterra, todos os estudos de caso eram da América Latina, Ásia e África. E durante o mestrado eu tive a sensação, né, conversando com colegas que eram de vários países e continentes, que as questões que a gente enfrenta são muito parecidas, né? Claro que cada lugar tem sua peculiaridade, mas aqui no Brasil, que a gente enfrenta aqui em Natal, são questões muito parecidas que alguém enfrenta no interior da Índia ou em qualquer outro lugar, qualquer outro país em desenvolvimento do sul global, né? Dados os seus contextos. E isso, por um lado, me energizou no sentido do que a gente pode aprender muito a partir de outras experiências, né? E também me deu a sensação de que uma solidariedade internacionalista, digamos assim, que precisamos ter, né? Enfrentamos desafios aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, no Nordeste, no Brasil, mas as pessoas em vários outros países do mundo também enfrentam dificuldades muito latentes que todas estão ligadas ao sistema capitalista de produção e consumo e exploração, né? E aí, quando eu voltei do mestrado, o que era uma ideia de para política, para tentar fazer uma diferença, eu acho que se consolidou por perceber também, claro, isso vem de um acúmulo, né? Mas entender que Natal ainda está muito distante do que eu acho que seria uma política séria, uma política comprometida com a justiça social, uma política atualizada, conectada com os desafios que a gente enfrenta na modernidade. Aqui a gente tem uma Câmara muito conservadora, muito quadrada, políticos, muitos homens mais velhos, de direita. Então, a gente precisa muito dessa renovação na Câmara de Natal. E questões básicas, assim, de qualidade de vida, até de saneamento,
não funcionam bem aqui na cidade. Então, essa foi minha motivação para entrar para a política, todo esse desespero com a emergência climática, a falta de perspectiva da juventude, porque qualquer pessoa que você perguntar hoje em dia, você acha que o mundo vai ser melhor daqui a 2, 5, 10, 100 anos? Normalmente, a pessoa vai ter uma visão negativa acerca do futuro. Eu acho que a gente não pode perder essa capacidade de sonhar, né, de ter utopia, de acreditar que a gente pode viver em harmonia social e harmonia ambiental no futuro. Então, acho que isso me motiva não só a entrar para a política, mas a viver também, né? Que senão a gente iria abraçar um derrotismo que é muito difícil de contornar. Certo. Lourenço, eu vi no teu programa que em vários problemas da cidade, tu sempre procura linkar com essa questão ambiental. Porque às vezes se fala de mobilidade, se fala de saneamento, se fala de infraestruturas viárias ou de habitação, e não se faz essa leitura mais complexa da interligação entre essas questões e a questão da própria sustentabilidade ambiental. Então, eu queria que tu falasse um pouco mais para nós dessas tuas ideias, de como essas coisas se entrelaçam, ou seja, se eu estou preocupado com a qualidade de habitacional de uma população num bairro periférico, isso também tem a ver com a mobilidade, tem a ver com o saneamento, com a proteção né, dessa comunidade dos eventos climáticos extremos. Então, como é que tu trabalha isso? Ajuda a gente a entender um pouquinho melhor e também acho que para todo mundo essa compreensão é muito importante, já que você estudou bastante essa questão do meio ambiente e do urbanismo. Perfeito, perfeito. Eu considero a questão ambiental uma causa mãe, né? Essas mudanças climáticas uma causa mãe, porque não tem nenhum setor da sociedade, não tem nenhuma caixinha de políticas públicas que dê conta do desafio que as mudanças climáticas representam. Então, se a gente pensar em saúde, segurança, transporte público, moradia, todas essas áreas vão ser impactadas por uma nova realidade do clima que não tende, vai se agravar com o tempo, né? Pode encontrar uma estabilidade, mas é fato que o clima vai ficar mais extremo, mesmo que a gente parasse com todas as emissões de gases de efeito estufa hoje, o clima ainda demoraria um pouco para se estabilizar. Então, eu sempre tento fazer esses links, né, para a gente entender que mudança climática não é uma coisa no futuro e não é uma coisa em outro lugar. Está completamente ligada à nossa vivência na cidade e tem que estar integrada em qualquer decisão política. Se a gente estiver aprovando um projeto de lei sobre qualquer tema, educação, saúde, mobilidade, tudo a gente tem que pensar no aspecto climático de hoje e de amanhã também, né? Porque como esses eventos estão se intensificando, estão ficando cada vez mais frequentes, a gente não pode só se preparar para o agora, a gente tem que se preparar para daqui a 5, 10 anos. E eu acredito que trazendo essa perspectiva, né, integrada, que tem a ver com riscos, qualidade de vida, a gente consegue entender que, por exemplo, as casas aqui em Natal que alagam todo inverno por causa da má gestão da rede de drenagem, por causa da falta de manutenção das lagoas de captação, por causa da impermeabilização excessiva do solo, essas pessoas acabam ficando presas num ciclo de pobreza, porque a cada vez que a casa alaga, elas perdem móveis, elas perdem os seus pertences, elas não conseguem ir para o seu trabalho, porque as ruas ficam intransitáveis. Elas muitas vezes têm problemas de saúde, porque não tem saneamento adequado na região, e quando a água sobe, leva esses contaminantes, as doenças de veiculação hídrica para suas casas. Então, são uma série de gastos adicionais de uma pessoa que passa por algum tipo de risco que uma pessoa que está exposta a eventos climáticos enfrenta, que fazem com que essa pessoa se perpetue num ciclo de pobreza. E isso também tem a ver com os riscos mais graves de desastres ambientais, né? Porque as pessoas moram em bairros que têm riscos ambientais porque elas não têm condição de morar em outros bairros. Por exemplo, se uma pessoa que tem mais condições mora num prédio ou numa casa
e essa casa alaga numa chuva épica que acontece a cada 20 anos, mas ela tem condições, ela pode ir para a casa de um parente, ou ela pode alugar provisoriamente uma casa num lugar mais alto da cidade, essa pessoa não está em tanto risco quanto aquela outra que só tem aquela opção, não tem para onde correr. E aqui em Natal, apesar da gente ter esses problemas com enchente, por exemplo, há muitos anos, né? Eu conversei com pessoas idosas que ficaram presas dentro de suas casas, que a água subiu mais de 1 metro, demorou dias para descer, tiveram que ser socorridas pelos bombeiros dentro de suas casas por causa da chuva, e não, o poder público não dá atenção devida a esse tema. Isso me faz querer entrar ainda mais na política. E aí, quando a gente pensa também em saúde pública, está sendo impactada pelas mudanças climáticas. A própria reprodução dos mosquitos que transmitem dengue, chikungunya, está se acelerando nos países tropicais, e até chegando em outros países que nem tinha. A questão das ilhas de calor, que matam dezenas de milhares de pessoas a cada verão na Europa, mas aqui no Brasil isso é muito subnotificado, porque a pessoa acaba tendo problemas cardíacos, pessoas que já têm alguma comorbidade ou pessoas mais idosas acabam tendo alguns problemas cardíacos, outros tipos de complicações que não associam ao calor, mas sim, o calor mata também. Pessoas que moram em casas que não têm circulação, porque são casas muito estreitas na periferia, ou que não tem arborização no bairro, sim, isso mata também. Então, acho que a gente tem que pensar nessa perspectiva também de educação, né? Educação ambiental e climática, porque é um tema que está ligado a tudo que a gente faz no nosso dia a dia. Aqui em Natal também tem um exemplo que eu gostaria de citar. A gente tem um rio que eu estou observando aqui pela janela, que é o Rio Potengi, um rio belíssimo. Tem mangues também com uma biodiversidade incrível aqui no rio. Só que o poder público deu as costas, né? A cidade deu as costas para o rio e também para as pessoas que vivem do rio e nas bordas do rio, né? Então eu fico pensando, poxa, a gente tem um potencial aqui de turismo ecológico, turismo de base comunitária fortíssimo, de educação ambiental, de biodiversidade, mas é um rio que é usado só para despejar o esgoto tratado, que nem sempre é tratado, e que é basicamente esquecido. Enquanto o poder público quer investir em turismo predatório aqui em Natal, né? Quer verticalizar a orla, tem outras propostas, a gente tem tanto potencial com o que já tem aqui, então entender o que Natal poderia ser também é uma coisa que me motiva a estar na política. Sim, a gente estava falando mesmo desse turismo predatório e isso acontece com muitas capitais do Nordeste, né? Há uma cidade para o turista que vai ali, né? Eu estive em Natal há pouco mais de um ano, então tu tem uma orla maravilhosa, tu tem uma cidade para o turista ver e esse processo de verticalização, imagino que ele tem um impacto muito grande também na especulação imobiliária, no encarecimento da vida, da habitação nos lugares melhores e vai jogando a população para longe. Sim. Como fazer para fazer esse enfrentamento a esse tipo de visão de cidade, em que tu faz uma cidade para poucos ou para atrair alguns turistas e trazer receita para a cidade e, como tu disseste, vira as costas para uma grande parcela da população, inclusive com danos, né, graves. Sim. Mesmo ambientais, etc. Eu acredito que só através da mobilização coletiva, porque nem tendo representantes dentro da Câmara, a esquerda sempre vai ser, não sempre vai ser minoria, mas é minoria, né? Atualmente, dentro da Câmara de Natal, a gente tem 29 vereadores e só 5, 6 que são de oposição. Então, tem que mobilizar as pessoas, tem que mobilizar a comunidade, o bairro. E aqui em Natal a gente tem muitas experiências de sucesso através da mobilização, né? O prefeito, por exemplo, quis passar diversos projetos que pelo menos foram adiados porque a população ocupou a Câmara através de mobilizações. Mas aí eles tentam encontrar ali no momento mais sorrateiro, aprovar rapidamente os projetos que eles querem passar ligados à especulação imobiliária. Mas o meu trabalho nas redes sociais é um trabalho educativo também, né?
eu vou atrás de pesquisar o tema, ver o que é que a mídia falou, ver se já tem artigos científicos, vou lá nas comunidades escutar as pessoas, porque eu acho que as pessoas precisam se apropriar do fazer político também, precisam se apropriar das questões. Não adianta alguém lá dentro da Câmara só representar, dizer o que é certo, o que é errado, porque vivemos, né, numa democracia, as ideias são construídas também coletivamente. Então, esse trabalho educativo que eu tento fazer nas redes sociais é para as pessoas entenderem. Beleza, vai ter uma engorda aqui na praia de Ponta Negra, que já tá acontecendo. Quais são as implicações socioambientais? Como é que está sendo feito esse processo? Que etapas estão sendo puladas? O que é que a gente pode esperar para o futuro? Então, eu acho que através desse trabalho de comunicação, de imprensa séria, de pessoas também através das redes sociais, eu acho que isso ajuda a ganhar essa massa para conter esses projetos. E eu acredito muito também no uso da ciência mesmo. Por exemplo, estou pensando aqui no caso do Natal, né, que eles queriam permitir construções na orla, ali na via costeira, que é uma via que de um lado tem o mar e do outro lado tem o Parque das Dunas, que é uma unidade de conservação. Já tem alguns hotéis e agora eles queriam permitir o uso misto, né, tanto comercial, turístico, mas residencial também da via costeira, que sofre um intenso processo erosivo, né? O mar está avançando, subindo de nível, a força oceânica do mar também está aumentando, e muitos hotéis já construíram muros de contenção na região, porque o mar já estava destruindo a infraestrutura. Inclusive, nessa última maré da última semana, destruiu parte dessa infraestrutura de proteção de um hotel. Mas, mesmo assim, a prefeitura estava querendo liberar esses projetos que iam tapar a nossa vista, que é um patrimônio paisagístico que a gente tem, e iam atrapalhar o sistema Duna-Praia, que é um sistema ecológico de reposição de sedimentos para a praia, e atrapalhar a biodiversidade do Parque das Dunas, que é uma unidade de conservação, e ia requerer que o poder público fizesse novos investimentos milionários para fazer engorda nesses estabelecimentos, hotéis que não deveriam estar aí a princípio. A ciência climática é muito clara, né? Tipo, vamos, na medida do possível, afastar a infraestrutura do mar, porque ele vai continuar avançando. E aí a gente percebe essas incoerências, né, no discurso, que por um lado eles queriam fazer a engorda da Praia de Ponta Negra, que é uma solução, mas que tem que ser feita com todo o rigor possível, usando o argumento de que o mar estava erodindo o Morro do Careca. Mas, ao mesmo tempo, eles querem permitir essas construções que vão piorar o processo de erosão costeira. Porque quando você coloca infraestrutura rígida, coloca proteção, o mar vai cavando embaixo a praia e vai cavando para os lados. Então, apontar essas incoerências e tentar usar a ciência, né, tentar usar os artifícios legais e jurídicos, eu acho que também são possibilidades. Aqui, por exemplo, no estado e no município, o Ministério Público estadual e federal tem desempenhado um papel muito importante junto com os movimentos sociais. Então, acho que a gente, nos últimos anos, está tendo que apelar muito para a litigação climática aqui no Brasil, e é sim uma ferramenta que podemos usar a nosso favor. Certo. Agora, como tu é bem mais jovem que eu, nessa geração mais jovem, uma geração do TikTok, do Instagram, da mensagem muito rápida, como é que tu vê esse desafio, esse ponto que tu falaste, né, que é a ciência, né, o conhecimento científico requer um pouco mais do que 2 minutos de atenção num vídeo, requer um estudo mais longo, a própria transmissão da mensagem científica, ela requer que o espectador tenha tempo para isso, né? Seja na questão científica, mas também nessa questão de mover as massas, de mover a coletividade nessas pautas que são comunitárias, que são comuns, né?
Como é que tu vê esse espaço para se conseguir? Porque esse é um drama que um pouco todo mundo se questiona no Brasil. Como fazer essas novas gerações se encantar de novo com a política, com as pautas coletivas, com aqueles assuntos que dizem respeito a todos e não somente a sua vidinha particular, e como fazer que a ciência também tenha um espaço, porque eu acho que, de repente, aí pode ser um caminho importante também. Né? Sim, ótima pergunta. Realmente é um desafio grande. Eu vejo grande parte da juventude desengajada, tanto por causa das demandas da vida cotidiana, né? Essa sensação de não é nem completude, é de nunca ser bom o suficiente e a gente sempre tem que correr atrás profissionalmente de se destacar mais do que o nosso semelhante. Então, é uma competição muito frenética que também foi intensificada pelas redes sociais, pelo LinkedIn, e as pessoas também, para garantir o seu futuro, né, sua posição no mercado, tem que estar toda hora focando na sua imagem pessoal. Então, é uma dinâmica muito difícil que eu acho que foi identificada por essa lógica das redes sociais. As pessoas não têm mais paciência de ver um vídeo de 2 minutos, porque o Reels ele é até 1 minuto e meio. Se você não fazer o upload no Instagram como Reels, que é 90 segundos, aí já entra como vídeo que abaixa o seu engajamento em relação ao Reels. Então, é uma lógica de muito conhecimento em pílulas, muito fast food, e as pessoas também, presencialmente, eu sinto que elas estão mais desengajadas, principalmente depois da pandemia. Eu acho que depois da pandemia está imperando uma lógica de o mundo vai acabar, eu preciso fazer o meu, eu vou curtir. Pelo menos esse é um sentimento que eu tenho. Eu acho que tinha vários movimentos legais sendo construídos antes da pandemia, que depois da pandemia deram uma enfraquecida. E tudo isso está ligado ao sistema capitalista, né? A gente não tem segurança que vai ter aposentadoria, a gente não tem estabilidade profissional, a gente não tem segurança de nada, sabe? Então, são desafios muito grandes e eu acho que não tem como fugir da lógica das redes sociais. Então, você comentou da ciência, né? Tem vários influenciadores agora que são divulgadores científicos, né? E até o próprio Átila, né? Foi durante a pandemia. Tem o Hugo, tem a Mari Kruger. Tem uma galera nas redes sociais que faz esse papel de demonstrar a importância do conhecimento científico, mas de forma tiktokizada, né? Fazendo encenações, utilizando os ganchos, né? Dos vídeos. E, infelizmente, é a lógica que a gente tem que se adequar, porque realmente a atenção das pessoas está muito fragilizada pela quantidade de estímulos que a gente recebe no dia a dia. Eu acho que a política, talvez a esperança seja colocar a política mais no meio das outras coisas que a gente já faz, sabe? Tipo, no meio dos eventos culturais, no meio e politizando por várias outras vias, pela cultura, pelas redes sociais. Um exemplo disso é a própria Erika Hilton, né? Que as pessoas se veem muito representadas ali, uma pessoa extremamente aguerrida dentro da Câmara, que mobiliza uma massa, né? Ela veio aqui para Natal e a galera saiu assim, escoltada, porque a galera me dá, tira uma foto comigo. Tipo, ela representa um frescor na política, né? Uma nova forma de fazer política, não só ela, mas como tantos outras pessoas dentro da Câmara que estão encontrando suas formas de engajamento. Infelizmente, a direita faz isso muito melhor do que a esquerda, na minha opinião. Tanto que, se a gente observar as métricas de Instagram, de redes sociais da galera de direita, tem muito mais alcance Nicolas Ferreira, Pablo Marçal, do que a galera de esquerda. Eles conseguiram dominar a lógica das redes sociais. E eu acho um pouco triste que a política esteja se tornando cada vez mais um fazer publicitário, no sentido de que o objetivo não é nem chegar a um consenso, não é o diálogo, né? Mesmo dentro da tribuna, isso independente de esquerda ou direita.
as pessoas estão ali para fazer um corte para suas redes sociais e alimentar a sua base. Então, o objetivo não é mais falar nem olhando na cara do outro, é falar para você ter o seu material de divulgação depois nas redes sociais e alimentar a sua base. E aí o Instagram, através da lógica de bolhas e de algoritmo, não ajuda nesse processo, né? Cada um fica retroalimentando a sua bolha, na sua base. Então, realmente são questões em aberto. Sim, aí vai depender de como é que você vai evoluir no futuro também com a regulação dessas redes também, principalmente no que diz respeito a fake news, a mentiras e ao discurso de ódio, né? Porque realmente, na verdade, todo mundo acaba aprisionado nessa mesma forma, né? Total. Muito bem, Lourenço. A gente já está com uma conversa aqui com mais de 30 minutos, né? Era para ser uma conversa que não se alongasse demais, para não tirar o teu tempo também. Gostaria de te pedir, assim, para te fazer um encerramento aqui, dizer, assim, o que tu tem a dizer especialmente para os teus eleitores de Natal, né, para as pessoas que votam aí, que acompanham o teu trabalho, né, algum outro aspecto que a gente não tratou, assim, que você considera importante para a cidade, também uma mensagem para os jovens, né, do país todo, e para a nova galera da tua idade que está começando a militar. Alguns não têm nem coragem de se lançar politicamente numa estrutura partidária para enfrentar uma eleição, né? Então, se tu quiser deixar tua mensagem aí. Show. Bom, queria agradecer primeiramente a você de novo, Jaime, dizer que eu estou aqui nessa experiência por necessidade e por acreditar realmente que a gente pode fazer uma mudança. Eu entrei na política porque, de outra forma, eu acho que seria difícil existir. Se eu não tivesse dentro da política institucional, eu estaria fazendo política em outro espaço. Então, me candidatar foi apenas uma consequência desse acúmulo de militância, de ativismo que eu venho tendo dentro dos movimentos socioambientais. E estar ocupando esse lugar, né, disputando, pleiteando uma vaga, é uma experiência muito incrível, porque você se conecta com outras pessoas que têm uma visão compartilhada de futuro e de coletividade, e você vê o tanto que dá para a gente fazer só nesse ato de se candidatar, só nesse ato de conversar com as pessoas na rua, de se organizar, a gente já está fazendo política. Então, eu acho que eu trago a minha candidatura no sentido de sintonizar a cidade com desafios que são globais, mas tem manifestações muito concretas aqui, como a questão da mudança, com a questão da mudança do clima. Natal é uma cidade que está muito, muito, muito atrasada nesse termo. A gente não tem nenhum plano de ação climática. A nossa rede de drenagem é insuficiente, a gente não tem reciclagem aqui, a gente não é uma cidade completamente saneada. Questões de moradia, próprio investimento público que está sendo desperdiçado com infraestruturas que não são resilientes aos eventos que vamos enfrentar. Então, tudo isso me motiva a trazer essa, digamos assim, essa bagagem de conhecimento, mas principalmente de ser um campo aberto para o diálogo com as juventudes, com as universidades, com os movimentos sociais, com as ONGs, né? Trazer a galera para dentro desse espaço da Câmara, para que cada vez mais a gente possa se apropriar da política, do que acontece dentro da política, e tentar transformar as coisas assim, digamos assim, de baixo para cima, né? A transformação começa na mobilização social, começa na opinião pública, até chegar à Câmara dos Vereadores. Eu acredito muito nisso, por isso também não vou deixar de lado o meu trabalho de comunicador. Eu acho que foi algo que gerou muita receptividade eu ter esse trabalho de ir nas secretarias, perguntar para os funcionários da prefeitura como é que funciona isso, quais são os seus projetos para esse sentido, por que essa árvore foi cortada, qual é o seu projeto com esse mercado, e aí tentar aproximar as pessoas dessa forma, né? Porque a gente, enquanto cidadãos, cidadãs, a gente pode ser muito mais do que um consumidor nas cidades, né? Eu acho que meu desafio, a minha bandeira é essa, tentar aproximar as pessoas da política e a política da ciência e da participação popular.
Tá bem. Muito obrigado, então, mais uma vez te agradeço e agradeço a todos que nos assistirem nos próximos dias, quando for ao ar. E também, quem quiser gostar, depois compartilhe com os conhecidos, amigos, especialmente de Natal, que quem quiser conhecer melhor as ideias do Lourenço, né? Às vezes tem uma informação aqui, outra ali, mas aqui numa conversa mais longa consegue compreender melhor, né, como o Lourenço Perfeito. enxerga a cidade, como enxerga o mundo, e isso é importante, né? Como a gente Valeu. enxerga, O então. meu Instagram também é @lourenco5010, meu número. Lá tem vários vídeos que eu já faço há mais de um ano sobre questões socioambientais da cidade. Acho que dá para ter uma outra camada de perspectiva também. Ah, ótimo, depois a gente coloca nos comentários, então. Aí tem, eu deixei o número do candidato aí, 50.100, para o povo de Natal. Muito obrigado a todos e a ti especialmente, Lourenço. Valeu, Jaime. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.